Então, pessoal, nós paramos aqui neste slide, né, no vídeo, então eu vou dando continuidade a partir deste slide. Então, quando a gente falou sobre as funções inorgânicas, nós falamos o que são as funções inorgânicas, né? Eu expliquei para vocês a diferença de compostos que são orgânicos dos compostos que são inorgânicos, né? Então, eu fiz essa diferenciação para vocês e eu comecei a explicar para vocês, né, que existem os compostos que são tipo ácido, base, sal, óxido, né? Eu fiz essas diferenciações. Eu expliquei para vocês o que é uma dissociação iônica, né? Que quando a água interfere na, na ligação, né? Afasta a interação, né, do cátion e do ânion, provocando, né, a formação de um cátion e de um ânion em uma solução, né? Provocando em si a corrente elétrica. Eu expliquei para vocês também o que é uma solução, tá? A solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, né? Podem ser substâncias simples, compostas, não importa. Tendo uma, perdão, tendo duas ou mais substâncias, nós temos uma mistura homogênea e a gente tem uma solução. Tá? Detalhe, para ser considerado solução, eu preciso saber as quantidades específicas, tá? Então, eu preciso saber a quantidade específica de cada uma das substâncias, tá? Mas isso é material para a gente estudar lá em soluções, tá? Então, por hora, não é necessário vocês saberem isso aí. Soluções é conteúdo do segundo ano, tá? Então, eu falei para vocês o que são ácidos, né? Expliquei para vocês o grau de ionização de um ácido, né? Expliquei como que um ácido se ioniza, eu expliquei o que é a ionização desse ácido, né? E aí eu expliquei alguns graus de diferenciação, né? E aí, a gente parou exatamente bem aqui porque a gente estava falando quando a gente não sabe o grau de ionização de um ácido, né? Como que a gente pode classificar se um ácido é forte ou fraco se a gente não sabe o grau de ionização? O que é esse grau de ionização? Quantas moléculas, né, que têm as suas ligações rompidas na solução? Então, eu falei para vocês lá que existem algumas características que nós podemos ali determinar para saber ali o grau de ionização de um determinado ácido. Deixa eu só pegar aqui o cursor do mouse para ficar mais fácil, né, para a gente conversar. Então, para hidrácidos, o que são os hidrácidos? São aqueles que não possuem oxigênio, é apenas o hidrogênio com algum outro variante de ânion, tá? Sem oxigênio. Então, para os hidrácidos, que são os ácidos que têm hidrogênio, nós temos as três propriedades, né? O ácido pode ser forte, moderado ou fraco. E aí, o que são os ácidos fortes? Os ácidos fortes vão ser o HCl, o HBr e o HI, tá? Por que esses três ácidos, professor, vão ser os ácidos fortes, né? Os hidrácidos mais fortes. Bem, o HCl, o HBr e o HI são átomos eletronegativos extremamente grandes, né? Se a gente for comparar um com o outro, eles são átomos eletronegativos extremamente grandes. Por eles serem extremamente grandes, o que vai acontecer? Eles vão atrair com mais força o hidrogênio. Então, para você romper a ligação que eu tenho entre hidrogênio, cloro, hidrogênio, bromo, hidrogênio e iodo, você precisa de uma maior quantidade de força. Por você precisar de maior quantidade de força, na hora que você romper a ligação desses ácidos, você vai liberar energia, você vai liberar força, né? Então, esses três são os ácidos, são os hidrácidos mais fortes. O que é um hidrácido mais moderado, né? Ele não é nem tão forte nem tão fraco. É o HF. Por quê? Se eu for comparar, né, flúor, cloro, bromo e iodo, o flúor dos quatro é o menorzinho, né? Se ele é o menor, ele vai atrair o hidrogênio com a menor força. Se ele vai atrair o hidrogênio com menor força, então, na hora que eu for romper a ligação hidrogênio-flúor, eu vou precisar de menor quantidade de energia.
Se eu for precisar de uma menor quantidade de energia, a energia que vai ser liberada desse rompimento vai ser menor, vai ser mais baixa. Então, ele é um ácido mais fraco. Mas o engraçado é que quando a gente fala assim de ácido moderado ou ácido forte, e eu for comparar, né, esses 4 ácidos, o ácido fluorídrico, ele consegue decompor matéria orgânica, né? Então, ele consegue decompor pele, ele consegue corroer madeira. Na verdade, essa é uma das propriedades dos ácidos, dos ácidos e das bases, que é essa propriedade de corrosão. Por quê? O ácido, ele é um desidratante natural. Se ele é um desidratante natural, ele tem uma propriedade muito interessante que eu mostrei para vocês lá, né, que é aquela questão de ionização. Ele tem uma propriedade de rapidamente roubar água. Então, ele vai roubar a água do sistema. Então, por ele roubar a água do sistema, a gente chama ele de desidratante. Então, em comparação, um ácido fluorídrico ele dá conta de corroer pele, tecido. Um ácido clorídrico, a gente utiliza ele para limpar cerâmica. Ácido bromídrico nós utilizamos para a produção de tubos de conexão, esses tubos de PVC. E o ácido iodídrico, se você pingar ele numa mesa, dessas mesas normais mesmo de madeira, eu consigo queimar, fazer um buraco na mesa, né, de tão forte que ele é. E o ácido iodrídico ele é utilizado para a produção de fertilizantes, tá? Beleza, então se eu já falei para vocês que o HCl, o HBr e o HI são ácidos fortes, o HF é um ácido moderado, o que são os ácidos fracos? Bem, os ácidos fracos são todos os demais hidrácidos. Tá? Todos os outros hidrácidos, nós chamamos eles de ácidos fracos. Lembrando que o hidrácido é sempre quando eu tenho hidrogênio ligado a um outro átomo que não seja oxigênio, tá? Então, nós temos o HCl, o HBr, o HI, o HF, nós temos o HCA e por aí vai, tá? Então, tudo que for diferente de oxigênio, seja um dos elementos eletronegativos lá, e a gente chama ele de hidrácido. Tá? O H2S também, que é o ácido sulfídrico, que ele provém da decomposição de enxofre. Tá? O ácido sulfídrico, nós encontramos ele com muita facilidade no ovo podre. Tá? Aquele cheiro de ovo podre é porque no sistema tem essa espécie aqui, ó, H2S, que é o ácido sulfídrico, que é um ácido fraco. Tá? Entre outros ácidos aqui. Tem o ácido sulfônico também, que é o H2S2, que é também uma variante do ácido sulfídrico. Tá? E por aí vai. Já isso foi para hidrácidos. Já para oxiácidos, nós temos uma diferença. Né? Oxiácidos são diferentes. O que a gente tem? Para a gente saber se ele é um ácido forte ou um ácido fraco, a gente vai fazer o seguinte. O número de átomos de oxigênio e o número de né? O número de hidrogênios ionizáveis. Tá? Então, para a gente saber a força do oxiácido, a gente faz isso. Número de átomos de oxigênio menos número de hidrogênios ionizáveis. Então, por exemplo, se eu tenho um X igual a 0, eu falo que o ácido é um ácido fraco. Se eu tenho um X igual a 1, eu falo que o ácido é um ácido médio, né, moderado. Se eu tenho um X igual a 2, eu falo que o ácido é forte. Se eu tenho um X igual a 3, eu falo que o ácido é muito forte. Tá? Então, eu faço essa operação matemática, né, que é o número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. E eu sei a força do meu ácido. Então, por exemplo, o H3BO3.
Para eu saber se ele é um ácido forte ou um ácido fraco, eu vou fazer o quê? O número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênios ionizáveis. Então, o X vai ficar sendo 3 menos 3, que é igual a zero. Então, ele é um ácido fraco. Se eu quero fazer para o H3PO4, o que eu faço? O número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênios. Então, 4 menos 3 igual a 1. É um ácido moderado, né? Um ácido médio. Agora, vamos ver para o ácido forte. H2SO4. Nossa senhora, eu quero matar os meus vizinhos. Desculpa, gente, mas está difícil hoje aqui. H2SO4. O que eu faço? A quantidade de átomos de oxigênio? 4. A quantidade de hidrogênios ionizáveis? 2. 4 menos 2, o X igual a 2. Então, ele é um ácido forte. Detalhes. Para eu saber a quantidade de átomos de oxigênio, a quantidade de hidrogênios ionizáveis, é só eu entregar para vocês a fórmula molecular. Tá? Com a fórmula molecular, você sabe se o ácido é forte ou se o ácido é mais fraquinho. Tá? HClO4. E agora, como é que eu faço? Número de hidrogênio de oxigênios e número de hidrogênios ionizáveis. Então, vai ser 4 menos 1. Então, eu vou ter um X igual a 3. Então, ele é um ácido muito forte. Tá? E a gente pode fazer isso com vários outros ácidos, né? Inclusive, um dos exercícios que eu coloquei para vocês foi justamente isso, né? Para vocês caracterizarem, né, se o ácido é forte, moderado, fraco, moderado, forte ou muito forte. Tá lá no Forms para vocês fazerem. Então, o ácido da fórmula HCN, ele é forte, ele é um oxiácido, ele é binário, ele possui 3 oxigênios ionizáveis, ele tem grau de ionização menor que 5%. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos verificar, primeiramente, quais são os átomos que compõem o ácido HCN. Ora, o HCN é formado de hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ele tem oxigênio? Não, ele não tem oxigênio. Logo, ele não pode ser um oxiácido. Para ele ser chamado de binário, ele só pode ter 2 átomos. Como tem hidrogênio, carbono e nitrogênio, eu tenho 3 átomos. Se eu tenho 3 átomos, então eu não posso chamar ele de binário. Eu tinha que chamar ele de um trinário, por exemplo, né? Um tetrário. Mas não é o caso. Ele possui 3 hidrogênios ionizáveis. Não, olha lá, ele só tem um hidrogênio ionizável, né? Que é esse hidrogêniozinho bem aqui. Agora fica sobrando o quê? Se ele é um ácido forte ou se ele tem um grau de ionização menor que 5%. Bem, ele não pode ser um ácido forte porque os hidrácidos fortes vão ser o HCl, o HBr e o HI, como a gente viu. O HF vai ser o ácido moderado e os demais ácidos vão ser fracos, né? Então, o HCN seria um exemplo de ácido fraco. Como eu falei, ele não pode ser um oxiácido, ele não pode ser um binário, ele não possui 3 hidrogênios ionizáveis. Então, fica faltando, né, por exclusão, a última questão é a letra E. Né? Que ele, por ser um ácido fraco, ele vai ter um grau de ionização menor que 5%. Tá? Como que eu faço isso? Eu faço isso só verificando, né? Porque se ele é um ácido fraco, pelaquela escala que eu mostrei para vocês lá atrás, deixa eu mostrar ela novamente. Por aquela escala que eu mostrei para vocês lá atrás, ele vai ser um ácido fraco, né? Olha aqui, ó. Quanto ao seu grau de ionização? Dá uma olhada. Quanto ao seu grau de ionização, os ácidos fracos eles vão ter seu grau de ionização
menor, né, que 5%. Os moderados vai ter uma faixa entre 5% até 50%, e os fortes possuem um grau de ionização acima de 50%. Tá? Então, a gente tem que verificar essa questão de ionização. Tá? Então, já fica já ciente para vocês que quando o ácido é fraco, ele vai ter um alfa inferior a 5%. É entre 0 até 5%. Né? E aí a gente entra dentro da propriedade dos ácidos, né? Os ácidos, eles antigamente, eles foram caracterizados como substâncias organolépticas. O que significa isso? Eles foram caracterizados por sabor, por cheiro, pela sensação que ele tinha na pele, né? Então, os químicos antigamente não tinham uma ciência de como que era o perigo, né, de trabalhar com essas substâncias. Por isso que eles faziam essas testagens no próprio corpo deles. Eles punham na boca, eles punham nos olhos, eles punham na mão, né, passavam na mão para saber como que era. Na verdade, corre na boca miúda, né, corre aí na, na nas fofocas de corredor, que os químicos em si não faziam esses testes. Eles chegavam pessoas para fazer esses testes e eles pediam para as pessoas descreverem qual que eram as sensações que eles tinham. E a partir dessas sensações é que eles elaboravam as formulações, falava o sabor, falava a textura, o cheiro. O químico mesmo não fazia. Outras pessoas faziam. Isso é aquela fofoquinha de corredor. Não posso caracterizar se é verdade ou não. Hoje aqui tá difícil. Então, os ácidos, eles têm um sabor azedo, né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar o vinagre e o ácido cítrico, ou a Essa vitamina... barulheira começou agora quando você foi gravar a aula, né? Porque não Uhum. tava assim não, né? Não. Não começou agora e, assim, adoro isso. Deixa eu abrir a câmera aqui para vocês verem o tanto que eu tô feliz. Querendo matar Pedreiro. Os vizinhos sabem quando vamos fazer alguma coisa importante. Não, Aí eles pegam alguma coisa pra irritar. furadeira. Ontem, por exemplo, a aula, eu dei uma aula, né? Não, foi ontem? Não, foi sexta-feira. Eu fui dar uma aula, tava silêncio. Era por volta das 11 da manhã. Ninguém tava falando nada. Na hora que eu abri a chamada para começar a aula, um barulho de furadeira. O barulho de furadeira foi até o final da aula. Eu acabei a aula, o barulho de furadeira acabou. Fiquei... Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, vamos continuar. Então, a vitamina C, né, ela tem um sabor mais... Desculpa, os ácidos, eles têm um sabor azedo. E aí a gente tem alguns ácidos que a gente pode experimentar. Lembrando, gente, por favor, se tem uma coisa que você não sabe o que é, não ponha na boca, não toque, né? Costume bastante, quando eu levo vocês para o laboratório, eu entrego para vocês os frasquinhos, uma das recomendações que eu mais faço é não põe o nariz dentro, né? Que é costume vocês pôr o narizão assim dentro para saber o cheiro. Não põe o nariz, você não sabe o que é. O sabor do ácido, ele é azedo, mas a gente pode saber que ele é azedo porque tem outras substâncias que são ácidas, que a gente pode levar à conclusão que os ácidos são azedos, né? Então, o ácido cítrico, tá? Que é do limão, da laranja, né? De outras frutas também cítricas, né? Ele é um ácido, ele está ali girando em torno de 1,5, 2. O limão, agora eu não vou lembrar qual que é o limão, mas tem um limão que ele tem um pH, né? Um pH que já está girando ali em torno de 0,5. É um dos limões, uma das frutas mais ácidas que tem,
né? Tanto é que o pessoal que tem gastrite não pode tomar suco desse limão. Na verdade, a pessoa que tem gastrite não pode tomar suco de fruta cítrica nenhuma, né? Tem que diminuir a quantidade de comidas, de bebidas que são ácidas, né? Por quê? O que, que é a gastrite? O que, que é a úlcera? É uma inflamação, é uma ferida que foi causada no seu estômago, porque o ácido, né, a quantidade de ácido clorídrico, né, o seu ácido estomacal, é muito grande, né? Então ele causa essa ferida, ele causa esse machucado, causa essa inflamação. Quando você aumenta a quantidade de ácido no seu corpo, independente se é um ácido fraco ou um ácido forte, se você aumenta a quantidade de ácido no seu corpo, você está aumentando a quantidade de H+, né, no seu corpo. Está aumentando a quantidade de H+, aumenta a ferida. Tá? E aí uma coisa interessante, né? Existem alguns ácidos que nós chamamos eles de ácidos inorgânicos e ácidos orgânicos, né? Ácido orgânico vai ser todo aquele ácido que vai ter carbono, tá? Então, por exemplo, o ácido do vinagre, ele é mais fácil para a gente escrever, a gente chama ele de ácido acético. Deixa eu desenhar ele aqui para vocês. É o C. Esse aqui é o ácido acético do vinagre. Perceba que ele tem carbono, ó, e 3 hidrogênios. Detalhe, esse aqui é um ácido fraco. Por que é um ácido fraco, professor? Já que tem 4 hidrogênios aí, né? Ele não poderia ser um ácido extremamente forte? Então, se a gente for fazer aquela conta, né, do oxiácido para saber o grau de força dele, vai ser o quê? Ó? 2 ácidos, né, menos quantos hidrogênios ionizáveis, né? Aqui, no ácido acético, só existe um hidrogênio ionizável, que é esse que está com o oxigênio. Os outros são hidrogênios que estão fazendo ligação covalente. Então, eles não são ionizáveis. Então, vai ser 2 menos 1. Ou seja, ele vai ter um valor, uma acidez, né, de 1. Ele é ali moderado ao fraco, né, depende da quantidade. O vinagre comercial, a quantidade de vinagre de ácido acético no vinagre comercial é 4%. Né? Então, num volume de 100%, apenas 4% é ácido acético, o restante tudo é água. Né? Então, ele é considerado ali um ácido moderado a fraco. Né? A vitamina C, né, que é o ácido cítrico, a mesma coisa. Né? Ele é um ácido moderado a fraco. Tá? Mas mesmo sendo um ácido orgânico moderado a fraco, ele causa queimaduras. Tá? Tanto é que fazer algum tipo de consumo do limão, né, cortar o limão e não lavar a mão bem lavada depois de você cortar ou manipular o limão, se você sair no sol, ele vai potencializar uma queimadura ali de 2º grau. Tá? Pode causar uma queimadura de 1º a 2º grau. Tá? Então, saibam que as propriedades dos ácidos, um deles é o sabor, que ele vai ser azedo. Segunda propriedade dos ácidos é a condutividade elétrica. Então, em solução, então, se eu pegar um ácido mais um pouco de água, eu vou conseguir conduzir corrente elétrica. Esse mesmo experimento que vocês estão vendo aí na tela de vocês, eu mostrei esse mesmo experimento, esse experimento do condutivímetro, tá? Então, tem uma bateria, essa bateria está ligada a um cátodo, está ligada a um polo positivo, e o polo negativo está ligado na lâmpada. E essa lâmpada está ligada no ânodo, que é o polo negativo. No momento que ocorre o fechamento desse circuito, o que vai acontecer? Os elétrons vão estar se movimentando aqui dentro desse circuito. Os elétrons vão se movimentar dentro desse circuito e vai gerar luz. Tá? Se essa solução aqui não conseguisse fazer com que os elétrons se movimentassem aqui dentro, eu não conseguiria gerar luz quando o circuito fosse fechado. Tá?
Então, é a mesma ideia, por exemplo, se eu colocar aqui água e açúcar, né? Eu não vou conseguir conduzir corrente elétrica, não vou conseguir fazer com que essa lâmpada brilhe, tá? Beleza. Mas, professor, como é que eu sei se uma solução, se uma comida, se um líquido tem ácido, né? Existem alguns líquidos, algumas substâncias que nós chamamos eles de indicadores. A gente chama eles de indicadores ácido-base. Por quê? Esse indicador de ácido-base, é uma solução colorida. Quando você pinga essa solução colorida no ácido ou na base, ele vai mudar de cor. E essa mudança de cor indica ali o ácido que está presente, né? Se o ácido está presente ou não. Então, por exemplo, a solução de fenolftaleína, ela é um indicador de ácido base. Esse indicador de ácido base, no momento que você pinga a solução em ácido, não acontece absolutamente nada, ele fica incolor. Mas se você pinga, por exemplo, uma solução de azul bromotimol em ácido, no momento que você pingar, ele vai ficar meio amarelado. O fenolftaleína, ele é muito utilizado para você fazer verificações de concentração de ácido ou base entre NOH e vinagre, né? Entre hidróxido de sódio e vinagre, tá? Mas existem outros tipos de indicadores de ácido base, não é só esses dois. Existe uma gama, tem o azul de bromotimol, tem o vermelho de metila, tem o alaranjado de metila, tem o azul de cresol. Nossa, existe uma gama, né? O azul da Prússia, o verde da Crimeia. Nossa, existe um monte de indicadores de ácido básico, né? Nomenclatura dos hidrácidos. Então, a gente começa a entender agora a nomenclatura de hidrácidos. Como que eu faço para dar nome para um hidrácido? Eu faço para dar nome para um hidrácido a seguinte questão. Para eu dar nome para um hidrácido, eu coloco a palavra ácido, mais o elemento formador, mais hídrico. No caso do HCl, como é que faz para dar nome para o HCl? Vai ser ácido mais o elemento formador. Quem que é o elemento formador? O cloro. Então, é cloro, né? Mais a terminação hídrico. Então, fica ácido clorídrico. O HBr, mesma coisa. Começa com a palavra ácido, depois o elemento formador, o brom. Então, a gente coloca brom, sempre tirando as últimas letras, né? A última letra, então, brom. E termina com hídrico. Então, nós temos o ácido bromídrico. O H2S, ácido, elemento formador, enxofre. Então, a gente coloca... e o enxofre, no caso, a gente troca e coloca o nome dele em latim. Porque o nome dele em latim é sulfur. Mas não se preocupe que isso tudo eu vou passar para vocês depois. Sulfur. Então, retira a terminação final e coloca o hídrico. Então, a gente tem um ácido sulfídrico. E o HCN, ácido, mais o elemento formador. O elemento formador é isso aqui, ó. Esse CN aqui a gente chama ele de cátion ciano. Tira o O, então fica cianídrico. Isso para os hidrácidos. Agora para os oxiácidos. Elemento central que forma um único oxiácido, né? Então vai ser
ácido, mais elemento formador, mais íco. Então, a gente tem ali o H2CO3. Como que fica o nome dele? Ácido. Quem que é o elemento formador? Carbono. Então, eu tenho carbo, carbon, nico. Tá? Um ácido carbônico. HBO3. Ácido. Quem que é o elemento formador? O boro. Olha lá, o B. Então, eu coloco Bo e termino com a terminação ico. Então, fica ácido bórico. O próximo. E a gente tem também a possibilidade de ter oxiácidos com nomes diferenciados, tá? Então, a gente tem alguns oxiácidos que podem ser chamados de ico, igual eu mostrei aqui, né? O ácido carbônico, o ácido bórico, mas eu também posso ter ácidos que podem terminar com oso, tá? Como que eu faço para determinar essa questão do ácido terminar com oso? Quando o número do NOx dele for muito baixo. Como que eu faço para determinar isso, professor? Dá uma olhada aí, ó. H2SO3. Ácido, o enxofre, então vai ficar sulfur, como eu mostrei para vocês, que o enxofre a gente coloca o nome dele, o prefixo em latim, né, que é sulfur, e aí ele vai ser um ácido sulfuroso. Por quê? Eu tenho uma menor quantidade de hidrogênios. E já o H2SO4, ácido, enxofre, sulfúrico, sulfúrico, né? Sulfuroso, sulfírico. Agora, esse aí do NO2. Né? Para ficar mais fácil para vocês. Quanto menor a quantidade de hidrogênio, de oxigênios, mais fácil ele ser oso. Quanto maior a quantidade de oxigênios, mais fácil ele ser ico. E também tem uma outra continha que dá para a gente perceber, né? O valor de cada oxigênio é menos 2. Lembra da carga lá? Então, é menos 2. Porque ele precisa, né, de 2 elétrons ou de 2 ligações para ficar estável. Então, vai ficar o quê? Menos 2 vezes 3. Então, aqui eu tenho um valor de menos 6. O valor desse conjunto de 3 oxigênios. Agora, do 4. Vai ser menos 2 vezes 4. Então, eu tenho um valor aqui do conjunto total de menos 8. Então, como esse aqui tem um NOx menor do que esse vai ser o ácido sulfuroso e esse vai ser o ácido sulfúrico. Agora esse aqui, bem, em cima vai ser o ácido nitroso, perdão, e no de baixo vai ser o ácido nítrico. Okay? Vai ter alguns exercícios que nós vamos fazer para a gente estudar isso aqui, tá? Estudar nomenclatura de ácidos e bases, tá? Então, só um momentinho, deixa eu voltar aqui a câmera, fazer stop aqui. O que vai acontecer? Para casa, né? Para casa, eu sempre confundo. Para vocês fazerem posteriormente, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês vão responder alguns exercícios do livro, vão colocar o gabarito lá e fim da história. Não se esqueçam da atividade no Forms que vocês têm que fazer e me entregar até as 2 horas da tarde. Essa do livro vocês podem fazer até a segunda-feira, tá? Eu vou colocar bonitinho no Forms no sala de aula daqui a pouquinho, né? A página, as questões que eu quero que vocês façam e me entreguem, tá bom? Só o gabarito do jeito que vocês sempre fazem. Dúvidas?
Questionamentos? Não. Não? Então, pessoal, até a próxima aula. Até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.